Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje eu falarei sobre os campeonatos estaduais no Brasil. Eles ainda são importantes e devem continuar existindo? Bom, vou falar então sobre o que eu penso sobre os campeonatos estaduais de modo geral aqui no Brasil, mas principalmente focando em times grandes. Bom, primeiramente a gente tem que sempre entender, sempre deixar claro que não dá para diminuir a importância histórica dos estaduais, não dá para diminuir que antigamente, acho que podemos dizer assim, anos 80 para trás, o estadual era de fato um campeonato muito mais importante do que ele é hoje, por conta de vários contextos de rivalidades do momento, do futebol do Rio-São Paulo, que era tratado quase como um campeonato nacional, os estaduais de Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, enfim, por conta de toda a maneira que funcionava o futebol brasileiro naquela época, e também que a Conmebol demorou anos e anos para conseguir finalmente se estabilizar com boas competições continentais aqui na América do Sul. Então, não dá para negar essa importância histórica do estadual, porém, falando de hoje, atualmente assim, já há uns bons anos, e cada ano isso aumenta, o campeonato estadual vem ficando muito menos importante, vem perdendo seu peso, o título já não diz mais quase nada, porque os times grandes eles têm focos maiores, eles têm calendário que exige muito mais, o futebol hoje exige muito mais fisicamente dos jogadores, e o estadual está ficando cada vez mais de lado, porque os times jogam Copa do Brasil, jogam Brasileiro, jogam Libertadores, jogam Sul-Americana, a Sul-Americana que aumentou inclusive, então isso tudo pesa muito, os times focam tanto em outras competições, e os estaduais estão ficando mais para trás porque eles não valem mais a pena. Até porque também os outros campeonatos têm, podemos dizer, premiações em dinheiro aumentando cada vez mais, então o interesse dos times obviamente vira contra o estadual, em busca de mais dinheiro, que são os outros campeonatos. Ou seja, hoje eu já não considero o campeonato estadual um campeonato importante, mas vou falar algumas coisas ainda positivas sobre o estadual, coisas que dá para manter, coisas que eu tenho que reconhecer que ele é importante, mas o ponto principal é absurdo, é simplesmente surreal em pleno 2021, no futebol moderno que a gente vive hoje, o Brasil ainda perder 5 meses ou 4 meses de futebol para campeonato estadual aqui no Brasil. Porque os campeonatos estaduais começam ali mais ou menos no finalzinho de janeiro e eles acabam no meio de maio, primeiro final de semana de maio, por aí. O campeonato brasileiro mesmo começa no finalzinho de maio ou começo de junho e termina no começo de dezembro. Ou seja, a gente tem 6 meses de campeonato brasileiro. E aí acaba que o final do ano aqui no futebol brasileiro, todo mundo conhece como que é, aquela zona, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo. E isso porque 4 meses foram gastados para nada em campeonato estadual. Só para comparação, as ligas na Europa têm média de duração de 9 meses, o campeonato nacional. Ou seja, é muito mais distribuído, então eles conseguem enfiar no meio ali da competição do campeonato nacional as Copas Nacionais, e o Campeonato Continental, e tudo isso muito mais tranquilo do que aqui. E outra coisa para lembrar também, a Copa do Brasil, ao contrário das Copas na Europa, é jogo de ida e volta, então já é mais data ainda que ocupa. São 4 meses estadual, o Campeonato Brasileiro fica apertadinho na segunda metade do ano, e a Copa do Brasil ainda ocupa muito mais calendário, porque são jogos de ida e volta, desde a terceira fase até a final. Ou seja, muito do que se critica hoje do calendário no futebol brasileiro, muito do que se critica dos times chegarem lá no final do ano baleados e às vezes até perderem títulos por conta desse cansaço acumulado, ou principalmente nessa temporada agora, que foi tão apertada assim, a gente vê o caso do Palmeiras, por exemplo, o calendário do Palmeiras é simplesmente inimaginável ver time jogando dia sim, dia não. Então, é um absurdo que os estaduais ainda tenham tanto tempo de duração assim, tenha tanta importância, sendo que ele não vale tanto a pena assim. Mas dá para tirar algumas coisas positivas do estadual, e eu até queria que pelo menos os times grandes não tivessem mais estadual. Porém, se tiver, ainda dá para tirar coisa positiva daí. Por quê? Porque o campeonato estadual, ele dá, por outro lado, para ser muito bem usado como uma pré-temporada. Mas para isso é necessário que jogassem, por exemplo, 1-2 meses no máximo de campeonato estadual, e que os times também reconhecessem o estadual como uma pré-temporada. Porque a gente vê no Brasil, ainda tem técnico que é demitido de time, técnico e time que muda completamente seu planejamento ao decorrer do ano por causa de campeonato estadual. Campeonato estadual que rigorosamente não diz nada sobre o campeonato brasileiro. Por exemplo, se um time vai bem ou mal no estadual, isso geralmente não tem impacto algum no resto do campeonato brasileiro. Não diz nada de como ele vai render no decorrer do ano. Então, assim, o campeonato estadual ele tem que ser muito mais curto. Para os times grandes, se ele durar no máximo 2 meses, vamos jogar assim 2 meses,
Eu acho que isso já seria algo muito mais interessante, embora para mim teria que durar um mês, torneio tiro curto de pré-temporada, e os times teriam que entender também que ele é de pré-temporada, para não ficar jogando com força máxima, para não ficar jogando para ver se o time tá bom ou ruim e ver se demite ou não o treinador, mas sim para testar jogadores jovens, para testar jogadores que não tiveram tanto espaço na última temporada, para testar formações também. O técnico tem uma ideia de uma formação diferente, testa. Os times têm que entender o estadual como isso. E a gente não pode deixar de citar nesse caso o exemplo do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense teve um salto gigante depois que ele começou a usar o campeonato estadual para testar jogador novo. Numa dessas, saiu um dos meio-campistas mais espetaculares que eu já vi no futebol brasileiro, que é o Bruno Guimarães, e que deu todo o impacto que causou no Atlético Paranaense, que ganhou aí Sul-Americana e Copa do Brasil. E ele saiu daí. Ele é um cara que não tinha espaço no time principal do Atlético. Quando ele chegou, jogou o Campeonato Paranaense, teve destaque, jogou o resto do ano, e foi tudo que a gente já conhece. E se não me engano, Renan Lodge também saiu de uma dessas. Então eu acho que o campeonato estadual do jeito que ele é hoje é simplesmente absurdo, mas assim, dá pra usar bem ele, só que a CBF tem que encurtar o campeonato e os times têm que entender que ele não pode ter tanta importância, porque ele não diz nada em relação à realidade do time no momento. Agora, sempre que a gente fala sobre o campeonato estadual, sobre a importância dos estaduais e quando falar o estadual tem que acabar, sempre tem aquele argumento que diz: e os times pequenos? Bom, é uma ilusão muito grande achar que o campeonato estadual salva os times pequenos de alguma coisa. Porque, beleza, o campeonato estadual garante para eles esses 3 meses, 4 meses de futebol. Mas, cara, esses times, eles jogam o campeonato estadual, aí não conseguem bem, não conseguem vaga na Série D. Eu tô falando de times pequenos mesmo, os times que não tem nenhuma divisão nacional, que não estão nem na Série D. Aí beleza, eles vão contratar 20 jogadores, vão ter nenhuma pré-temporada para encaixar esses 20 jogadores no time, porque vai ser um time totalmente novo, não vai render, não vai pegar a divisão nacional, e todos esses jogadores que eles contrataram vão sair. E depois o ciclo se repete, e os times acabam tendo apenas 3, 4 meses ativo no futebol, no calendário nacional. Então assim, é meio que uma cortina de fumaça achar que o estadual resolve o problema para esses times pequenos, porque não resolve. E se a gente tira os times grandes desse campeonato estadual, ou faz um mini torneio entre os grandes nessa pegada de pré-temporada que eu falei, você dá um universo para os times jogarem no campeonato. Faz um campeonato de pontos corridos estadual pro ano inteiro. Na Europa, obviamente, os países na Europa, tirando a Inglaterra, mas a Inglaterra é um bom exemplo para isso que eu vou falar. Eles têm muito menos times que o Brasil tem. Mas é o que eles fazem, criam divisões infinitamente. Agora, eu não vejo a CBF mão de vaca do jeito que é, porque a CBF só tem dinheiro para cair na mão, enfim, sabem o que acontece na CBF, cair em mãos erradas, só para a CBF tem dinheiro, mas as federações mesmo podem fazer isso, faz um campeonato para durar um ano inteiro com todos esses times pequenos. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, se não me engano, são 6 times apenas que estão em divisão, ou seja, a gente tem 6 times da primeira divisão do Mineiro sem divisão e todos os outros da segunda e da terceira divisão Mineiro sem divisão. Junta todos eles, ou sei lá, divide em 2 divisões e faz um campeonato para eles. E aí sim eles jogam o ano inteiro, aí eles sim podem ter um planejamento muito melhor. Então, essa desculpa que, acabar os estaduais vai destruir os times pequenos, não cabe, porque os times pequenos eles já são destruídos. E, assim, se os times pequenos têm alguma chance de não ser mais destruído, é simplesmente poder ter um calendário para fazer o planejamento do futebol por todo o ano, e não ter que fazer um bagulho todo corrido por 3 meses. Para finalizar o vídeo, é isso tudo que eu penso sobre estaduais no Brasil hoje. E assim, eu ainda tenho, vira e mexe você vê um papinho chegando de mudança no estadual, e como eu deixei claro até, eu não sou a favor nem que acabem os estaduais, mas sim essas modificações de encurtar para os times grandes ter um calendário muito maior para poder respirar durante o ano, e usar o campeonato estadual como uma pré-temporada, uma preparação para a temporada, e os times pequenos terem um campeonato para eles, que dure o ano todo. Ou seja, não concordo com a frase acabe o estadual, mas sim, mude muito o estadual. Mas enfim, eu tenho uma pequena esperança ainda que um dia a gente possa ver essas mudanças no futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo também, quando eu paro para pensar nas coisas reais mesmo, é muito difícil que o futebol brasileiro mude, que os campeonatos estaduais sejam diminuídos ou algo do tipo. Se for acontecer isso um dia, vai ter que partir dos times. Vai ser uma rebelião, assim podemos dizer, que os times fariam em busca de uma liga própria ou coisa do tipo, ou desvincular da federação estadual. Porque da CBF
é muito difícil partir, porque a CBF, ela, né, quer ter aquela relação aqui lado a lado com os times das federações. A troca de interesses maravilhosa que tem entre a CBF e todos os presidentes, representantes das federações estaduais, né, é uma coisa assim, que é uma máfia do futebol brasileiro. Então, se a CBF um dia ameaça diminuir os campeonatos estaduais, vai começar o pau quebrando com os presidentes das federações, e o presidente da CBF, no momento, o cara da CBF que der essa ideia, sabe que ele não vai durar mais muito tempo com o seu cargo. Então, assim, tem muito interesse, tem muita briga de interesse, tem muito gente querendo tirar proveito, e os estaduais é o ganha-pão, assim, dessas federações que todo mundo ama, né? Menos o torcedor e os times. Então, cara, o que eu penso sobre estaduais? É isso. Eu tenho um pouquinho, aquele 1% vagabundo de esperança que um dia vai mudar e que a gente vai ter no futebol brasileiro um calendário decente, mas ao mesmo tempo, pensando em CBF e nas federações estaduais, infelizmente, talvez a gente vai ter que ficar sempre com esse comecinho de temporada, esses 4 meses de campeonato estadual, que passa 2 meses do final do campeonato estadual e ninguém mais lembra quem foi campeão, porque não muda nada. Enfim, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo aí para trazer engajamento para cá, para trazer para os comentários suas opiniões. Vamos continuar essa discussão. Deixe nos comentários o que vocês pensam e a gente vai trocando essa ideia. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!